Olá, eu sou o professor Capitão, professor de Física da Salinha de Física JC. Nós vamos dar continuidade à nossa proposta de apresentar alguns vídeos gratuitos e hoje nós vamos falar sobre o circuito elétrico simples e o efeito Joule como consequência. É importante que o aluno tenha um conhecimento prévio de potencial elétrico. Nós também já temos disponibilizados o vídeo sobre potencial elétrico. Eu convido o aluno a assistir esse vídeo antes de entrar no assunto circuito elétrico simples, ok? Vamos começar? Muito bem, o que é um circuito elétrico simples? Existe na física algumas denominações para circuitos: simples, circuito série, circuito paralelo, circuito misto. O que é um circuito elétrico simples? Circuito elétrico simples é aquele que possui apenas uma única resistência. Então guarde isso, circuito elétrico simples é aquele que possui apenas uma resistência. Então olha para cá, eu vou pedir meu câmera para dar uma focalizada nessa figura, que é a figura representativa graficamente, que vai aparecer no seu vestibular, sobre um circuito elétrico simples. Bacana? Circuito elétrico é aquele que vai ter um movimento de cargas por meio de um caminho fechado, por isso circuito, cirque, significa ao redor. Muito bem, para que eu tenha um movimento de cargas, e isso foi ensinado na aula de potencial elétrico, você precisa de uma diferença de potencial. Então, nós temos aqui uma diferença de potencial, uma figura representativa com positivo e o negativo representando maior potencial e menor potencial, portanto, entregando entre esses dois pontos uma diferença de potencial. Onde a gente encontra pilha, bateria, geradores, enfim, uma diferença de potencial. Eu tenho aqui um interruptor que, por enquanto, está com a chave aberta, ok? Por meio de dois fios de resistência desprezível, eu vou poder fazer uma conexão de uma resistência elétrica com essa diferença de potencial. Geralmente esses fios, se você abrir a caixinha do interruptor da sua casa, você vai ver que se o técnico eletricista ele manteve um padrão, ele colocou um fio na cor vermelha e outro fio na cor azul. Podem ser outras cores, mas geralmente são essas duas cores. Uma indicando o maior potencial e a outra o menor potencial. Bacana? O que é uma resistência elétrica? Depois eu vou explicar minuciosamente o porquê da palavra resistência. Mas a resistência elétrica, na verdade, ela é formada por um fio condutor. Geralmente na sua casa, o fio mais comum utilizado comercialmente é o fio de cobre, condutor. E o que é ser condutor? Possuir muitos elétrons livres. São elétrons fracamente ligados ao seu átomo de origem, que pode acabar se movimentando. E por poder se movimentando, você vai conseguir colocar eles no movimento chamado movimento ordenado de cargas, que a gente conhece como corrente elétrica, ok? Então o que eu vou fazer? Eu tenho então uma resistência elétrica formada por fio condutor que possui muitos elétrons livres, são esses elétrons que vão poder entrar em movimento. Mas para que eu tenha movimento de cargas, eu preciso de uma diferença de potencial. Já tenho aqui embaixo. O que eu faço então? Eu vou fechar este interruptor e dar um caminho fechado juntamente com a diferença de potencial e a resistência elétrica. O que vai acontecer? Esses elétrons livres que estão presentes por qualquer condutor vão estar submetidos agora a uma diferença de potencial. Essa diferença de potencial produz dentro do fio condutor um campo elétrico que acaba fazendo uma interação com esse elétron livre, botando ele em movimento ordenado. E você aprendeu na aula de potencial elétrico que as cargas negativas vão do menor para o maior potencial. E um elétron é uma carga negativa. Então, os elétrons livres presentes nessa resistência, já que você está transferindo essa diferença de potencial da bateria para a resistência, você tem agora aqui o maior potencial do lado esquerdo, você tem aqui o menor potencial do lado direito. Ok? E neste caso, então, você vai passar a ter um fluxo de elétrons saindo do menor potencial para o maior potencial. Entretanto, por questão de comodidade, por questão matemática, utiliza-se uma corrente hipotética de cargas positivas de sentido contrário, que dá o mesmo efeito, mas por uma questão de comodidade. Então nós vamos, ao invés de trabalhar com esse fluxo de elétrons da direita para a esquerda, nós vamos trabalhar com um fluxo hipotético de carga positiva chamado de corrente convencional. Corrente convencional. Portanto,
por uma questão de comodidade, convencionou-se um movimento de cargas positivas. Como o sentido é oposto, você tem cargas positivas indo do maior para o menor potencial. Bacana? Então agora você tem aqui 3 elementos. Esses 3 elementos são resistência elétrica, você tem a diferença de potencial e graças ao fato de você ter o caminho fechado, surgiu uma corrente elétrica. São esses os 3 pilares que formam um circuito elétrico simples. Resistência elétrica, diferença de potencial, surgindo uma corrente elétrica. E como é que essas 3 grandezas se relacionam? Aí que entra uma fórmula, que é a fórmula mais importante que tem do circuito simples. Diferença de potencial é igual ao produto da resistência elétrica vezes a corrente. Ok? Bacana? Você já deve ter aprendido que a unidade no Sistema Internacional de diferença de potencial é o volt, de resistência elétrica é o ohm, representado pela letra grega ômega, e de corrente elétrica é o ampere. Tudo bem? Então aqui você tem o conceito inicial sobre o circuito elétrico simples. E nós vamos aqui agora falar sobre o que acontece, para que serve, como você já obteve esse circuito elétrico simples, como que você vai utilizar ele. Para que a gente possa observar isso, eu vou falar sobre o efeito Joule. O que é o efeito Joule? Então, repetindo novamente aqui o nosso circuito elétrico simples. Agora você já sabe que você tem uma diferença de potencial, você tem 2 fios condutores de resistência desprezível, levando então, ou transferindo então, o maior potencial e o menor potencial para as extremidades do nosso fio condutor que forma a resistência elétrica. Ok? E lá, então com o caminho fechado, você tem a diferença de potencial, você tem a resistência e você tem a corrente elétrica. O que acontece quando você tem essa corrente elétrica passando por essa resistência? Essa corrente elétrica passando por essa resistência, você já deve ter aprendido isso, mas é importante ressaltar que toda vez que uma corrente passar por uma resistência elétrica, ela perde parte da sua energia, não do seu valor, da sua energia, transformando parte da sua energia em calor. E o nome deste efeito, no qual a corrente perde parte da sua energia, transformando parte dessa energia da corrente em calor, é conhecido como efeito Joule. Então, definindo macroscopicamente, o efeito Joule é a produção de calor devido à passagem de uma corrente elétrica por uma resistência elétrica. E a aplicação disso? Diversas. Vamos observar que você tem aqui como exemplo o ferro elétrico. O que o ferro elétrico é? O ferro elétrico é um circuito simples, que se utiliza do fenômeno efeito Joule. Quando você liga o ferro elétrico, você liga ele numa tomada. O que é a tomada? É a sua diferença de potencial, que na maioria das vezes é de 127 volts, em algumas cidades 220 volts. Dentro desse fio que está encapado por uma capa preta, se você cortar ele, você vai ver que você tem 2 fios lá dentro, um vermelho e um azul. E quando ele entra lá dentro daquele ferro elétrico, eles se separam. E eles vão ligar as extremidades da sua resistência à sua diferença de potencial. O que vai acontecer? Você acabou de fechar um circuito elétrico simples. Vai surgir aqui, então, pelo que você aprendeu, saindo do maior potencial para o menor potencial, uma corrente elétrica, e essa corrente elétrica vai passar por uma resistência. O que ela faz? Ela se aquece, porque vai ter qual fenômeno? Efeito Joule. E o aquecimento dessa resistência, ela é capaz de esquentar uma chapa de ferro que tem aqui, e você vai poder passar roupa, porque aquele ferro vai estar quente, exatamente pelo fenômeno do efeito Joule. Bacana? Muito comum. Outra utilização muito comum é o chuveiro elétrico. Chuveiro elétrico, você também liga uma resistência elétrica numa tomada. Também pode ser uma tomada, geralmente uma diferença de potencial de 127 volts. Você vai ter um fio, e esse fio lá dentro vai se separar em 2, um azul e um vermelho, levando então um maior potencial e um menor potencial para dentro do chuveiro. E aí o que você faz? Você liga uma resistência elétrica nessa diferença de potencial. E ao abrir a torneira vai passar água, e essa água vai estar passando exatamente pela resistência. O que vai acontecer? O efeito Joule ocorre devido à passagem da corrente elétrica pela resistência,
E essa passagem da corrente elétrica pela resistência, produzindo o efeito Joule, vai produzir o calor necessário para esquentar a água do seu chuveiro. Aplicação clássica. Agora, uma das aplicações mais importantes que tem do efeito Joule é a lâmpada incandescente. Inclusive, já foi uma questão cobrada no Enem. Bacana? Como é que é formada uma lâmpada incandescente? Aqui tem a figura de uma lâmpada incandescente. O que nós temos aqui circulado em azul é o que é um bulbo de vidro. Vidro pelo fato de ser transparente, tá? Dentro dele, você tem um filamento de tungstênio que é um condutor que resiste a altas temperaturas. Esse filamento de tungstênio ele vai estar conectado ao meio externo. De que maneira? Você tem uma rosca metálica que está representada aqui em preto. Essa rosca metálica vai fazer uma conexão com uma das extremidades dessa sua resistência, que é o filamento de tungstênio. Lá dentro, passando sem encostar nessa rosca metálica, portanto, saindo para o meio externo por meio de um material isolante, você tem a outra extremidade, aqui no caso a extremidade direita da resistência, em contato com o meio externo. O que você quer? Eu quero produzir o efeito Joule aqui dentro. Só que esse efeito Joule que vai ser produzido, ele vai ser tão intenso, que esse filamento de tungstênio esquenta a tal ponto da sua temperatura provocar a incandescência. Ou seja, além de produzir calor, ele irradia luz. Pega um carvão, inicialmente ele é preto. Se você colocar fogo e ele começar a esquentar, ao atingir uma certa temperatura, geralmente em torno de 800 graus Celsius, ele começa a ficar vermelho, portanto ele está ficando incandescente. Então, além dele estar emitindo calor, porque ele está quente, ele está emitindo luz. É o que acontece aqui dentro. E como é que você vai fazer isso então? Eu não tenho duas extremidades em contato com o meio externo? O que você faz? Você tem uma diferença de potencial que pode ser uma pilha. Então você vai utilizar um fio de resistência desprezível e vai conectar naquela pilha que tem o maior potencial a uma das extremidades, exatamente em contato com a rosca metálica. O outro fio, para dar a diferença de potencial, naquela outra extremidade, onde está isolada, você vai conectar ao menor potencial. Você acabou de oferecer a essa resistência um maior potencial e um menor potencial. Portanto, uma diferença de potencial. O que surge aqui dentro? Corrente elétrica. E essa corrente elétrica passa por onde? Resistência. Qual o efeito que vai ter aqui? Efeito Joule. Vai produzir calor? Vai. Mas vai produzir calor com tamanha intensidade que a temperatura vai ficar tão elevada que, além de produzir calor, ele produz calor e luz. É assim que você tem a famosa lâmpada incandescente, ok? Então nós terminamos aqui o conceito inicial, básico, sobre o circuito elétrico simples. A primeira parte. Na segunda parte, eu vou apresentar para vocês uma visão importantíssima, fundamental, que nenhum aluno pode ir para uma prova sem saber sobre essa análise, que é a visão microscópica do efeito Joule. Bacana?